Fala pessoal, Isaac aqui. Quando eu era adolescente e assisti Senhor dos Anéis pela primeira vez, fiquei super indignado com a forma que Boromir, aparentemente, tentou sabotar a missão ao atacar Frodo. Ele deveria estar ali para ajudar e não para atrapalhar, pensava eu. Muitos anos depois, hoje, vejo Boromir com outros olhos. O enxergo como um dos personagens mais admiráveis da obra e explico as razões. Um traço super interessante de sua personalidade é a lealdade e o comprometimento a uma causa que ele pessoalmente discordava. Quando o Conselho de Elrond decidiu que o Anel seria mesmo enviado para ser destruído em Mordor, tendo por portador um hobbit, Boromir poderia muito bem ter se levantado e ido embora. Mas não, ele se comprometeu com uma causa que, como dito, ele pessoalmente discordava, confiando na sabedoria de Gandalf e Elrond. Acredito que iremos concordar que não é lá muito comum, hoje em dia, você encontrar pessoas equilibradas emocionalmente o suficiente para lidar bem com o fato de serem contrariadas. Normalmente a pessoa contrariada, ao perceber que as coisas não serão feitas exatamente como ela gostaria, fica chateadinha e emburrada. Outro traço positivo da personalidade de Boromir é a fidelidade aos seus companheiros, mesmo diante de uma situação de morte iminente. Não há um traço sequer de covardia nele. Não é mostrado nos filmes, mas nos livros, Boromir se recusa a deixar Gandalf enfrentar o Balrog sozinho em Moria. Gandalf precisa gritar e insistir que Boromir e Aragorn o deixassem e fossem correndo na frente. Estamos falando aqui de uma criatura demoníaca, que Boromir jamais havia colocado os olhos sobre ela. Ele sequer sabia do que se tratava, e mesmo assim se recusou a abandonar seu companheiro, a não ser por muita insistência deste. Por fim, outra característica que Boromir possui, provavelmente a mais rara hoje em dia, é o reconhecimento dos próprios erros. Ele foi manipulado pelo Anel e falhou em resistir. Após isso, ele não tentou negar o fato, não tentou arranjar uma desculpa e não tentou colocar a culpa em outra pessoa. Boromir assumiu que tinha falhado e, a partir de então, fez tudo o que pôde para tentar compensar essa falha, inclusive realizando o maior sacrifício possível, que é o de entregar sua própria vida para proteger a de outros, no caso, os hobbits Merry e Pippin. Dito isso, vamos analisar melhor os eventos de Senhor dos Anéis sob a perspectiva de Boromir. Boromir era um herói de guerra de Gondor. Durante os eventos dos filmes, ele era o melhor soldado de Gondor, pois embora Aragorn, no passado, tenha servido Gondor por um breve período, ele agora era um guardião, e não mais um militar sob as ordens do regente. Podemos dizer que a dedicação a Gondor é a principal característica de Boromir. Ele cresceu sob as chamas da guerra. Ele viu primos, amigos de infância, pais e filhos serem mortos diante de seus olhos, defendendo as fronteiras de Gondor contra os orcs. Naturalmente, na posição de capitão da guarda, era ele o responsável por entregar aos parentes a notícia de que seu ente querido jamais retornaria para casa. E o pior, Gondor estava começando a perder. Os orcs aumentavam na medida que os gondorianos diminuíam. Já em relação ao Anel, era um artefato controverso. Apenas alguns sabiam que o Anel era maligno e somente respondia a Sauron. A maioria das pessoas que acreditava na existência do Anel pensava se tratar de um artefato que concedia grandes poderes ao usuário. Nos filmes, na versão estendida, Denethor, o pai de Boromir, o envia como emissário para Valfenda. Mas não é isso que acontece nos livros. Nos livros, Boromir teve um sonho que ele não entendeu direito o significado, e foi buscar aconselhamento de Elrond. Aspas para a Sociedade do Anel. Não fui enviado para implorar nenhum favor, mas para procurar o significado de um enigma, disse Boromir. Mas estamos sendo fortemente pressionados. Boromir argumenta que Gondor estava sob a ameaça iminente de ser aniquilada, e que, caso isso acontecesse, todos os demais reinos seguiriam o mesmo destino. By the blood of our people, are your lands kept safe? Aspas novamente para Boromir. Os homens de Gondor são valorosos e nunca vão se render, mas podem ser derrotados. O valor precisa, em primeiro lugar, de força, e depois, de uma arma. Deixem que o Anel seja nossa arma, se tem tanto poder como dizem. Vamos tomá-lo e avançar para a vitória. Neste momento, Elrond responde o seguinte, aspas, não podemos usar o Anel Regente, disso sabemos bem. Ele pertence a Sauron, foi feito exclusivamente por ele e é totalmente maligno. A força que tem, Boromir, é grande demais para que qualquer um controle por sua própria vontade. Boromir olhou para eles com dúvidas, mas abaixou a cabeça,
que assim seja, disse ele. Além disso, Elrond explica que as únicas pessoas que teriam alguma chance de utilizar o anel contra Sauron, como Gandalf, Galadriel, ele mesmo, ou Glorfindel, por exemplo, no final seriam corrompidos, e apenas seria trocado um Senhor do Escuro por outro, e que por esta razão não havia nenhuma outra opção a fazer do que destruir o anel em Mordor. Aspas para Elrond. Considere Saruman. Se algum dos sábios derrotasse com esse anel o Senhor de Mordor, usando as suas próprias artes, então se colocaria no trono de Sauron, e um outro Senhor do Escuro surgiria. Embora faça sentido o plano de destruir o anel, é o portador que menos fazia sentido aos olhos de Boromir. Enviar um hobbit sem nenhum treinamento militar para o território do inimigo era o mesmo que entregar o anel de volta a Sauron em seu domicílio. E de fato, do ponto de vista pragmático, esse plano era muitíssimo arriscado e desafiava a lógica. O próprio Gandalf diz isso para Pippin em Minas Tirith. Pippin pergunta se ainda havia alguma esperança para Frodo e Gandalf responde: nunca houve muita esperança, apenas a esperança de um tolo. Is there any hope, Gandalf, for Frodo and Sam? There never was much hope. Just a fool's hope. Quer dizer, esse plano se tratava praticamente de um ato de fé, e o risco era alto demais para ser tolerado. Se coloque no lugar de Boromir por um instante. Você colocaria a vida de seu pai, mãe, esposa, irmão, marido ou amigos nas mãos de um plano considerado o plano de um tolo? Caso o resultado mais realista se concretizasse, com Frodo e Sam sendo encontrados, mortos e o anel retomado pelo inimigo, todas as pessoas que Boromir conhecia seriam assassinadas pelos orcs e seu lar reduzido a pó. Not with 10,000 men could you do this. It is folly. And if we fail, what then? What happens when Sauron takes back what is his? Mesmo assim, percebendo a loucura que era aquele plano, Boromir decidiu dar sua cota de contribuição. Durante a jornada ele falhou e foi seduzido pelo um anel? Sim, mas perceba, não por ganância. Boromir já era membro da realeza de Gondor. Possuía dinheiro, posses, status. Poderia muito bem levar uma vida acomodada se ele quisesse. Mas foi justamente o seu amor por Gondor, em vê-la sobreviver e ser restaurada à sua antiga glória, que o fez sucumbir às mentiras do Anel e atacar Frodo. Sua devoção a Gondor e seu povo foi justamente o que o fez ser manipulado. Ou seja, o Anel utilizou uma causa justa para controlá-lo. Boromir é uma demonstração de Tolkien que mesmo pessoas boas e bem-intencionadas poderiam sucumbir ao Anel, e que causas justas seriam utilizadas pelo Anel para distorcer a percepção do sujeito. Uma outra demonstração de caráter de Boromir, esta sim mostrada nos filmes, é a defesa de seu irmão Faramir. Boromir não esnobava seu irmão se aproveitando que o amor de seu pai era maior por ele. Pelo contrário, ele defendia Faramir e questionava o motivo de seu pai tratar seu irmão daquela maneira, mesmo quando ele se esforçava tanto para agradá-lo. Always you cast a poor reflection on me. That is not my intent. You give him no credit, and yet he tries to do your will. Boromir é um dos personagens mais complexos do universo Tolkien, porque ele não é bom nem mal. Ele tem um bom coração, mas é falho. Quer dizer, Morgoth, Sauron, os orcs, os Nazgûl são maus e ponto. Gandalf, Aragorn, Legolas, Gimli são bons e ponto. Já Boromir é quem melhor retrata a humanidade, mostrando que mesmo que alguém possua um bom coração e boas intenções, essa pessoa ainda pode falhar, ser manipulada e, mais importante, compensar por seus erros. Mesmo em seu último respiro, Boromir não colocou sua própria vida como prioridade, e sim o povo de Gondor. Aspas para o livro As Duas Torres. Aragorn irrompeu através das árvores e encontrou Boromir. Estava sentado e recostado numa grande árvore como se descansasse. Mas Aragorn logo viu que ele estava perfurado por muitas flechas com plumas negras. Ainda se via a espada em sua mão, mas estava quebrada perto do punho. A corneta, partida em duas, descansava ao seu lado. Viu muitos orcs abatidos, empilhados em toda a volta aos pés de Boromir. Aragorn ajoelhou-se ao lado dele. Boromir, abrindo os olhos, esforçava-se para falar. Finalmente, lentas palavras afloraram. Tentei tirar o anel de Frodo, disse ele.
Sinto muito. Paguei por isso. Seu olhar desviou para os inimigos caídos. Pelo menos 20. Eles se foram. Os pequenos. Os orcs os levaram. Mas acho que não estão mortos. Fez uma pausa na qual seus olhos se fecharam de cansaço. Depois de um momento, falou outra vez. Adeus, Aragorn. Vá para Minas Tirith e salve meu povo. Eu falhei. Não, disse Aragorn, pegando-lhe a mão e beijando sua testa. Você venceu. Poucos conseguiram tal vitória. Fique em paz. Minas Tirith não sucumbirá. Boromir, então, sorriu. E assim partiu o herdeiro de Denethor, senhor da Torre da Guarda. Um salve aos novos membros do canal Rodrigo Dias e Pamela, e também ao membro Henrique, que se tornou nível Valar. Muito obrigado pelo apoio ao canal, meus amigos. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar um gostei para ajudar o canal. Um abraço e até o próximo vídeo.